Olá, boa noite. Estamos iniciando a nossa transmissão nessa noite de domingo, dia 19 de abril de 2020. Nós iremos meditar na palavra de Deus nesta noite e o que seria referente ao nosso culto de adoração ao Senhor. Então, nestes primeiros minutos, nós vamos aguardar até que todos os irmãos e amigos possam chegar para ouvirem a palavra de Deus. Aproveite estes momentos iniciais para convidar e compartilhar com outras pessoas para que mais irmãos e amigos assistam e ouçam a mensagem, a pregação da palavra de Deus. Então os irmãos começam a chegar, sejam bem-vindos. Uma boa noite a todos, Deus abençoe a cada um. Nós estamos iniciando a nossa transmissão, a nossa pregação desta noite. Boa noite, irmã Viviane, irmão Mauro, sejam bem-vindos. Vamos aguardar até que mais irmãos e amigos cheguem para participar. Muito bem, graças a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede por sua misericórdia. Eu espero que todos tenham passado um bom domingo na presença do Senhor, domingo de paz. E agora nós estamos juntos mais uma vez para meditarmos um pouco mais na palavra do Senhor. Nós temos meditado em 1 João, então hoje nós vamos dar continuidade às nossas meditações na primeira carta do apóstolo João. Boa noite, irmã Rafaela, Débora, minha esposa também está aí. Sejam todos bem-vindos. Então nós vamos para 1 João, capítulo 2. Nós vamos continuar nossas meditações neste livro maravilhoso, nesta carta tão especial que o apóstolo João escreveu para os irmãos do passado, inspirado pelo Espírito Santo e deixou para nós. Nós vamos falar hoje sobre 3 verdades que trazem segurança. 3 verdades que nos trazem segurança. Então os irmãos estão chegando, todo mundo aí, irmão Gabriel, seu Nonato. É muito bom ver todos aqui. Então vamos abrir nossas Bíblias. João, boa noite também, seja bem-vindo. Se você está ouvindo e tem sua Bíblia, vamos lá para João, 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler do versículos 12 ao 14. Primeira epístola de João, capítulo 2, dos versículos 12 ao 14. Nós vamos continuar nossas meditações na primeira carta de João. Então eu estarei lendo, após a leitura farei uma breve oração, e daí nós vamos meditar juntos na palavra do Senhor. Irmão Gleison, seja bem-vindo também, boa noite. Então vamos lá para 1 João, capítulo 2, dos versículos 12 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos fazer uma oração, e aí nós vamos meditar neste texto da palavra do Senhor. Pai querido, Deus amado, nós bendizemos o teu santo nome nesta noite, e agradecemos por tua misericórdia, e por podermos estar meditando na tua santa palavra, buscando a orientação do Senhor para as nossas vidas. Obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu e, por favor, abra nosso coração e nossas mentes para que possamos receber o ensino do Senhor. Ajude-nos a ouvir a tua voz, a confiar, a guardar e, acima de tudo, a praticar. Fale conosco, ó Deus, por favor,
fortaleça a nossa fé, console nossos corações, traga-nos a segurança da salvação, e aqueles que ouvem e porventura ainda não têm Cristo, que venham a crer nele como Salvador. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, por favor, e imploramos em nome de Jesus, nosso querido e amado Salvador. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos meditando em 1 João, capítulo 2, dos versículos 12 ao 14, dando continuidade à nossa série de mensagens nesta epístola. E hoje nós vamos falar sobre 3 verdades que trazem segurança. 3 verdades que trazem segurança. O apóstolo João escreveu esta carta com um propósito muito claro, muito específico. Ele queria trazer segurança de salvação para os irmãos daquele tempo, para quem ele escreveu. A igreja estava sendo atacada internamente por heresias, chamada heresias dos gnósticos. Era um grupo religioso confuso, perverso e cheio de misturas, que misturava o cristianismo com o judaísmo, com a filosofia grega, e eles mudaram um monte de coisa, inventaram um monte de coisa, e estavam ensinando isso com muita lábia, de uma forma muito convincente, e trazendo confusão para a igreja, tirando a alegria da salvação, tirando a certeza da salvação daqueles irmãos que criam em Jesus como Salvador, e trazendo tristeza e dúvidas para o povo de Deus. Então nós chegamos aqui no capítulo 2, nestes versículos, e João ainda está combatendo as heresias gnósticas. É importante, ao ler toda a carta, ter esse fato em mente. Tudo que João está escrevendo, de maneira direta ou indireta, ele está combatendo as heresias dos gnósticos. E nestes 3 versículos, 12, 13 e 14, do capítulo 2, ele está voltando os olhos dos irmãos para algumas verdades que aqueles líderes heréticos estavam tirando deles. Os crentes estavam perdendo algumas coisas que os heréticos estavam trazendo dúvidas para eles, trazendo confusão para a mente deles, deixando-os tristes. Então João quer voltar os olhos deles para algumas verdades que estavam sendo perdidas e esquecidas por causa das mentiras daqueles líderes gnósticos. Tá? Então, de forma amorosa, de forma carinhosa, como era próprio ao apóstolo João, ele se dirige aos filhos como filhinhos. Ele começa o versículo 12 dizendo, filhinhos. E aqui não está falando para criança, não. Era a forma carinhosa, amorosa, que João usava para se dirigir aos seus leitores, aos irmãos em Cristo, ao povo que ele pastoreava e a todos os crentes daquela época e também a nós hoje. Então, ele está lembrando aqueles irmãos de alguns fatos da vida cristã, algumas verdades da vida cristã, que todo salvo, todo pecador que crê em Jesus como Salvador precisa ter convicção. Entendam isso, amados. João está voltando os olhos daqueles irmãos para alguns fatos, 3, para sermos mais específicos, eu já vou falar sobre eles, que nós como crentes precisamos ter convicção, certeza absoluta, e jamais nos esquecermos, e temos que nos apegar a estas verdades. João ele é bem enfático, tanto que ele repete 5 vezes em apenas 3 versículos. Observem isso. Em apenas 3 versículos, ele repete 5 vezes que ele está escrevendo estas verdades com este propósito. Tá? Então, ele fala no versículo 12, eu escrevo. Depois no versículo 13, eu vos escrevo. No versículo 14, eu vos escrevi. Eu vos escrevi. E assim por diante. Então ele vai falando várias vezes. Eu escrevo, vos escrevo, escrevi. Então ele está dizendo, é por isso que eu estou escrevendo. Para que vocês se lembrem destas verdades e que vocês se apeguem a elas, tenham convicção destes fatos para vocês terem segurança. Segurança da salvação, segurança da vida eterna, segurança de que vocês são filhos de Deus. Irmãos, são verdades eternas e reais para cada crente em Cristo Jesus. Cada pessoa que confia em Jesus como Salvador. Estes fatos sobre os quais João falou e nós vamos tratar agora juntos, são reais na vida de toda pessoa que crê em Jesus como Salvador. De qualquer idade, de qualquer lugar, de qualquer época.
não é algo só para algumas pessoas mais experimentadas, não é algo só para os líderes, aqueles líderes gnósticos, eles ensinavam isso. Que alguns eram melhores que outros, que eles eram superiores, eles sabiam mais, eles tinham a filosofia e por isso eles alcançaram um conhecimento maior e os outros eram inferiores, ainda alguns não eram nem salvos porque não tinham esse conhecimento. Então, João está combatendo diretamente. Aqueles líderes gnósticos, eles não acreditavam no pecado, eles negavam o pecado e as consequências. Eles negavam por isso a necessidade do perdão, já que o pecado não existe, não importa, ou é algo só para o material e não para o espiritual. Para que arrependimento? Para que perdão? Se o pecado não é importante, não precisa de perdão. Eles afirmavam que era necessário ter um conhecimento superior, místico, intelectual, para se conhecer a Deus e para ser salvo. Eles negavam a salvação pela fé. Não bastava ter fé em Jesus, tinha que ter um conhecimento maior e mais elevado. Dentre outras mentiras. Então, a João escreve para combater para cada crente em Cristo de verdades fundamentais. Algo que eu preciso, irmãos, que gera muitas dúvidas. Enquanto eu estava estudando esta passagem, eu pude perceber. Filhinhos aqui não se refere a crianças ou a novos convertidos. Era o jeito que João se dirigia a todos os crentes, a todos os seus ouvintes. Ele falava com eles chamando-os de filhinhos. Então, filhinhos aqui se refere a todos os salvos, a todos os que temos em Jesus. Era só a forma carinhosa do apóstolo se dirigir aos seus ouvintes. Né? Ele já era idoso e ele era o discípulo do amor. Ele tinha todo esse carinho e ele chamava os irmãos de filhinhos. Tá? A divisão entre pais e jovens que ele coloca depois, alguns estudiosos acham que se refere à maturidade da vida cristã. Os jovens na fé e depois os pais na fé. Outros já acham que é a idade. Eu fico mais para esse lado, tem mais a ver com o contexto, por causa de alguns detalhes específicos aqui, tá bom? Tá falando de jovens na idade, ou adultos na idade. Mas no fim das contas, irmãos, tudo que João fala para os filhinhos, para os jovens, para os pais aqui, se aplica a todos nós. Observando o contexto todo do capítulo, toda a carta e toda a Bíblia, fica claro que estas verdades se aplicam e são reais na vida de todo crente do salvo. Seja um novo convertido, ou uma criança, um jovem, ou um adulto na idade mesmo física. Tá bom? João tem um objetivo específico para cada grupo, isso fica evidente, mas ele repete a mesma coisa que ele fala para os jovens, para os pais, para os filhinhos, para os pais. Então mostra que está tudo ligado no final das contas, tá bom? As verdades aqui se aplicam a todos. Então nós vamos observar neste texto, nestes 3 versículos, 3 verdades que nos trazem segurança. 3 verdades que nos trazem certeza da salvação. 3 verdades que nós precisamos ter convicção que são reais em nossa vida, se de fato nós cremos no Senhor Jesus. Então observe, preste atenção a essas 3 verdades, e se você crê em Jesus como Salvador, ao fim deste estudo, ao fim desta mensagem, ter plena convicção de que não é só para os líderes, só para os mais experimentados, ou só para alguém que porventura seja mais espiritual. Não. É a verdade real na vida de todo crente, de todo salvo. E a primeira delas está no versículo 12. Primeira verdade que nós precisamos ter convicção, que vai nos trazer segurança, é de que os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Observem comigo mais uma vez o versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. A primeira verdade que nos traz segurança e que nós devemos ter convicção como crentes em Cristo é de que os nossos pecados, irmãos, são perdoados. Foram perdoados. Estão completamente perdoados por causa do nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
Nossos pecados foram perdoados completamente. Nossa dívida com Deus está paga. Eles foram limpos, foram apagados. Não por causa das nossas obras, por o que fizemos ou deixamos de fazer, mas por causa do que Cristo fez, por causa da sua obra na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, tomando o nosso lugar, dando a sua vida e derramando o sangue, recebendo toda a ira de Deus sobre ele, no meu lugar e no seu lugar. Se nós cremos em Jesus como nosso Salvador, os nossos pecados foram perdoados. São perdoados, estão perdoados, total e completamente. Jesus perdoou os nossos pecados na cruz. Quando João diz aqui no seu nome, ele está falando do nome de Cristo, e não assim o nome como uma palavra mágica, poderosa, mas por causa de quem Cristo é, da pessoa que carrega este nome, de quem ele é e da obra que ele fez na cruz do Calvário, morrendo por nós, sendo sepultado e ressuscitando ao terceiro dia. Na cruz, amados, os nossos pecados foram pagos de uma vez por todas. Lembra que Jesus, ao morrer, ele gritou: está consumado, está pago, está feito, acabou. Eu fiz o que eu tinha que fazer, os pecados foram pagos. E todo que nele crê tem seus pecados perdoados de uma vez por todas e para sempre. Então, por causa de Jesus, o Pai nos perdoou, nos purificou, nos justificou, nos salvou e não há mais condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diariamente nós precisamos confessar nossos pecados a Deus, né, buscar a purificação ali diária, mas sabendo que todos os pecados já foram pagos. Nós não seremos mais condenados, separados de Deus, porque Jesus já nos perdoou. Por que é importante saber disso? Porque os gnósticos negavam a seriedade do pecado. Eles falavam que o pecado não tem problema, é uma coisa só da carne, e Deus se importa só com o espírito, e eles negavam e viviam no pecado, então eles não tinham vida com Deus, e as consequências do pecado vinham, os crentes estavam sofrendo, se confundindo, e alguns estavam caindo no pecado, e João está lembrando, olha, os pecados foram pagos, os pecados foram perdoados. Alguns irmãos começavam a se sentir culpados, a sentir o peso e pensar, acho que eu não sou perdoado, acho que eu não sou salvo. Não. Em Cristo, no nome de Cristo, nossos pecados foram perdoados. Muitas pessoas hoje agem como os gnósticos, negam a realidade ou a seriedade do pecado. Até religiosos ou que supostamente creem em Jesus, eles vivem na prática do pecado. Mas nós não podemos esquecer que o pecado é algo sério, nos separa de Deus, traz consequências, leva à morte. Leva à morte. E só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Como a Bíblia diz, que Deus perdoa os nossos pecados e lança lá para o fundo do mar. Ele não se lembra mais. Nós não precisamos mais ficar sentindo culpa do pecado ou dos erros que cometemos no passado, que cometemos na nossa ignorância, porque Jesus nos perdoou. Ele se esquece, Ele apaga, Ele perdoa. Todos os seus pecados, se você crê em Jesus, foram perdoados na cruz. E você precisa ter certeza disso. O diabo, nosso acusador, ele tenta nos acusar. Olha, lembra do que você fez? Lembra do que você fazia? Olha, você é um pecador. Você fez aquilo, você fez aquilo outro. Nós voltamos os olhos para a palavra de Deus e nos lembramos do que João está nos dizendo aqui. Esta verdade. Os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Por causa de Cristo, no nome de Cristo. É a primeira verdade fundamental que nós temos que ter convicção, saber e reconhecer que é real na nossa vida, caso cremos em Cristo. E eu pergunto para você, você já é perdoado por Deus? Os seus pecados já foram perdoados? Basta você se arrepender deles e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Confiar na obra que Ele fez na cruz, no amor dele por você e deixar que Ele perdoe. Não existe um pecador que Jesus não possa perdoar e não existe qualquer pecado que Ele não possa purificar. Basta o pecador olhar para Ele pela fé, se arrepender e crer em Jesus como seu Salvador. Esta é a primeira verdade que nos traz segurança. Os nossos pecados foram perdoados em Cristo. A segunda verdade que nos traz segurança e
pela qual nós devemos ter convicção, plena certeza de que é real em nossas vidas, é que nós conhecemos o Deus eterno. Nós temos o conhecimento do Deus verdadeiro, do único Deus verdadeiro, Deus Todo-Poderoso. Vamos ler novamente os versículos 13 e 14, que diz assim: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Olha só, conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E agora no 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Até aqui. Então, 3 vezes, para os 3 grupos, ele fala que conhecem aquele que existe desde o princípio ou conhece o Pai. A segunda verdade fundamental para as nossas vidas como crentes em Cristo, a segunda verdade que nos traz segurança, segurança de salvação, segurança de uma vida de paz, é o conhecimento. Então, 2 vezes aqui, João diz que os pais conhecem aquele que é desde o princípio, ou seja, o Deus eterno, que é e sempre foi, o Deus eterno. E ele fala aqui uma vez para que os filhinhos conhecem o Pai. Está falando da mesma verdadeira. Os gnósticos, aquele grupo religioso da época de João, eles estavam trazendo sofrimento para os irmãos e confusão para a cabeça daqueles crentes do passado, como muitos fazem hoje, dizendo que só alguns conheciam a Deus. Só eles conheciam a Deus porque eles tinham um conhecimento superior. Eles tinham alcançado um conhecimento místico, sobrenatural, algo filosófico pelos estudos, pela sabedoria. Lembra que eles misturavam a filosofia grega na religião deles. Então, eles achavam que alguns sabiam mais que outros, que alguns estavam alcançando o conhecimento de Deus e que era necessário esse conhecimento místico, esotérico, e que só eles ou alguns possuíam, alguns que eram melhores que outros. Aí João fala: pare com isso. Ele está dizendo: filhinhos, vocês conhecem o Pai. Todos vocês que são filhos de Deus, todos vocês que creem em Jesus, todos vocês jovens, adultos e crianças que creem em Cristo, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Vocês conhecem a Deus. Todos que creem em Jesus têm o conhecimento verdadeiro de Deus. Isso não é reservado a um grupo melhor que outro, a uma elite espiritual, a liderança, ao clero, nada disso. É a todas as pessoas que creem em Jesus. Conhecer a Deus é a base da vida eterna. Lembre-se do que o versículo 3, onde está escrito assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Para ser salvo, para ter a vida eterna, uma pessoa precisa conhecer a Deus, conhecer a Jesus, pela fé, crer em Jesus como Salvador. João está dizendo que todo que crê tem esse conhecimento de Deus, não precisa de um conhecimento superior, não precisa de um conhecimento intelectual, não precisa de um conhecimento esotérico, místico, mágico ou algo que só alguns podem alcançar. Isso está disponível a todos os que creem em Jesus. Estes conhecem o Pai, estes que creem em Jesus conhecem a Deus. Conhecer a Deus não é um conhecimento místico, não é um conhecimento esotérico ou algo mágico. Não é também um conhecimento filosófico que tem que estudar demais, só quem tem muita sabedoria e inteligência vai alcançar. Não é algo intelectual, que tem a ver com os estudos e a mente. E também não é conhecer de ouvir falar. Às vezes na igreja eu faço pergunta para os irmãos: você conhece tal pessoa? Lembra algum jogador famoso, uma pessoa conhecida? E todo mundo fala: conheço. Mas quantas vezes já tomou café ou jantou com essa pessoa? E todo mundo fala: nenhuma, né? Na verdade, a gente conhece só de ouvir falar. Mas o conhecimento que João está dizendo é o conhecimento real, experimental. Conhecimento verdadeiro de Deus pela fé. Quando nós o conhecemos como nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Um conhecimento profundo, íntimo, verdadeiro, pela fé daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Todos os que creem em Jesus, todos, de qualquer idade, e não importa quem seja,
Todos que creem em Jesus têm o conhecimento de Deus. Estão ligados a Deus, são filhos de Deus, conhecem o Deus verdadeiro. Isso está disponível a todo que crê. Aquelas heresias, como muitas de hoje, trazem confusão à cabeça dos crentes. E algumas religiões e igrejas começam a ensinar certas coisas e as pessoas começam a ficar com dúvida. Meu Deus, será que eu conheço a Deus? Eu não entendo aquela mensagem, eu não entendo aquela doutrina. Eles estão falando umas coisas lá que só alguns conseguem e... Não é assim. O conhecimento de Deus está disponível a todos. Jesus é a luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. E todo que nele crê tem o conhecimento verdadeiro, real e relacional com o Deus verdadeiro. Você já conhece a Deus? Não de ouvir falar. Praticamente todo brasileiro conhece a Deus e conhece a Jesus, né? Mas conhece só de ouvir, porque sabe alguns fatos. Mas você conhece a Deus como seu Deus? Você conhece a Jesus como seu Senhor, o seu Salvador? Você conhece a Deus de forma íntima, pessoal, relacional? Se você crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, você tem o conhecimento de Deus. Você conhece o Deus verdadeiro e não precisa de nenhuma coisa mágica, mística ou filosófica para alcançar este conhecimento. Isso está disponível a toda pessoa, desde uma simples criança até um idoso ou uma pessoa muito inteligente. Basta crer em Jesus como Salvador. Esta é a segunda verdade. A primeira é que os nossos pecados estão perdoados em Cristo. A segunda é que em Cristo nós conhecemos o Deus eterno. E a terceira verdade que nos traz segurança, que tira as nossas dúvidas, tira a angústia do nosso coração, nos traz paz e a certeza da vida eterna, é que em Cristo nós temos a vitória sobre o maligno. Nós temos a vitória sobre o inimigo. Nos versículos 13 e 14, que nós já lemos duas vezes, João fala isso. Por duas vezes ele afirma aqui no texto que os jovens venceram ou têm vencido o maligno. O maligno aqui se refere a Satanás, o diabo, o inimigo de nossas almas, o nosso adversário, o acusador. Uma vez, no mesmo contexto, ele fala que os jovens são fortes. Ele fala que os jovens têm vezes, depois ele fala que os jovens são fortes, e por fim ele fala que a palavra de Deus está neles, está nos jovens. Tudo aqui está interligado, se refere a uma coisa só, e merece uma breve explicação. João ele foca nos jovens aqui por um motivo, e os jovens que estão me ouvindo, vocês vão entender. Os jovens, eles precisam saber, os jovens crentes, aqueles que creem em Jesus, precisam saber que apesar da pouca idade, apesar da imaturidade, eles ainda estão crescendo fisicamente, mentalmente, emocionalmente, estão crescendo espiritualmente. Eles precisam saber que apesar de tudo isso, da pouca idade, da imaturidade, das tentações e das lutas próprias à idade, se eles creem em Cristo como Salvador, eles já venceram o maligno. Eles já são vitoriosos. E em Cristo eles podem continuar vencendo o inimigo, vencendo o pecado, vencendo as tentações. Tudo porque Cristo venceu o diabo na cruz. Tudo porque Cristo venceu o inimigo no Calvário. A nossa vitória, amados, está em Cristo Jesus. Nós somos vitoriosos em Cristo e por causa de Cristo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo está a nossa vitória, irmãos, sobre o inimigo, sobre a carne, sobre o mundo, sobre o pecado. Nós somos vitoriosos, nós temos que ter essa certeza, a convicção desta verdade. Nós que cremos em Cristo já somos vitoriosos, já vencemos. Somos mais que vencedores naquele que nos amou. Cristo venceu na cruz e quando nós cremos nele, nós somos vitoriosos também. Mesmo os jovens que têm mais lutas e dificuldades ainda estão crescendo, são fortes em Cristo, têm a palavra de Cristo neles e são vitoriosos. Quando o João diz aqui que os jovens são fortes, estão jovens, ele não está falando de ser musculoso, né, de fazer academia e ser um lutador, e não é nada disso. Ele não está falando da nossa força física, ele está falando da força espiritual.
E é da força que Cristo nos dá. É da força que Cristo dá para todo que nele crê. João está dizendo que apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações, dos nossos problemas e dificuldades, em Cristo somos fortes. Fortes para lutar contra o pecado, fortes para vencer o mundo, para vencer as tentações, para vencer o diabo. Numa comparação direta, é óbvio que o inimigo é muito mais forte que nós. Ele é um anjo caído, ele é muito poderoso. E nós não podemos brincar com isso, como muitas pessoas, até em algumas músicas no movimento gospel, zombam que está pisando na cabeça do diabo e esse tipo de coisa. Não, não é assim. Quem esmagou a cabeça do diabo foi Jesus com sua morte na cruz. Ele teve o seu calcanhar ferido, mas ele pisou na cabeça da serpente e a esmagou. Jesus venceu o inimigo na cruz, venceu a morte, venceu o pecado. Ele que nos torna fortes, por isso nós temos que estar nele. E nós somos fortes pela palavra de Deus que habita em nós. A força não está em nós, está em Cristo nosso Salvador. E a força não está em nós por natureza, mas na palavra de Deus que deve habitar em nós. João afirma ali que a palavra de Deus habita nos jovens e deve habitar em todos nós que somos crentes em Cristo. É a palavra de Deus que nos dá a vitória. A palavra de Deus que nos dá a vitória, não a nossa própria força. Quando nós tentamos vencer por nós mesmos, nós caímos, nós falhamos, nós erramos, porque nós somos fracos. A nossa carne é fraca, Jesus já falou, por isso nós temos que vigiar e orar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é porque somos fortes, sábios, temos coragem ou qualquer poder em nós mesmos, não. É a palavra de Deus que habita em nós que vai nos dar a vitória diária sobre o pecado, sobre as tentações, sobre o inimigo. Lembrem-se do que Jesus falou em Mateus 4:4, citando Deuteronômio 8:3, na sua tentação ali no deserto, quando o inimigo o tentava. E naquele momento Jesus não usou seus atributos, ele não venceu a tentação com seu poder, sua força sobrenatural, ele venceu com a palavra de Deus. E ele disse aquela frase bem conhecida: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No deserto, ao ser tentado, Jesus venceu a tentação, venceu o inimigo, usando apenas a palavra de Deus. Ele não usou nenhuma mágica, nenhum poder sobrenatural, nenhum dos seus atributos divinos. Apenas a palavra para mostrar para nós que pela palavra somos fortes e podemos vencer o maligno, vencer as tentações, vencer o pecado. E eu lembro do que diz o salmista no Salmo 119. Vamos abrir lá no Salmo 119, 2 versículos que vale a pena lermos e decorar. Salmo 119, versículo 9 e versículo 11. São versículos bem conhecidos, muitos de nós já sabemos de cor. Salmo 119, versículo 9, diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Olha só, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E o versículo 11, que é bem conhecido: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Nós vamos vencer o pecado, a tentação, o inimigo, guardando a palavra de Deus no coração, observando a palavra de Deus, confiando na palavra de Deus, praticando e vivendo a palavra de Deus. Nós somos fortes em Cristo, porque a palavra de Deus habita em nós. Irmãos, todos vocês que estão me ouvindo agora, todos vocês que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, você é vitorioso em Cristo Jesus. Você já venceu o maligno. Como o irmão Newton comentou aí, em Cristo somos mais que vencedores. Não é talvez venceremos, quem sabe venceremos, nós já vencemos, porque Jesus já venceu na cruz. E nós estamos com Cristo. Nosso Senhor é vitorioso e nós somos vitoriosos. E no dia a dia, enquanto ainda lutamos contra o pecado, nós podemos vencer o maligno e as tentações, sendo fortes na força de Cristo e na palavra de Deus que habita em nós. Por isso, guarde a palavra no coração, observe a palavra, ame a palavra, leia, medite, estude, pratique, confie na palavra.
É ela que vai nos dar a vitória dia a dia sobre as tentações, sobre os pecados, sobre o maligno. Em Cristo, nós já somos vitoriosos. Aqueles hereges gnósticos estavam trazendo tanta tristeza para os irmãos aos quais João escreveu, porque eles estavam achando que estavam derrotados. Ah, eu estou derrotado, eu estou fraco, eu estou me perdendo, eu não consigo vencer, eu não tenho poder, não tenho inteligência. Toda aquela confusão que aquelas mentiras traziam. Então João voltou e falou: pare, vocês são vitoriosos. Vocês já venceram o maligno. Mesmo vocês que são jovens, vocês já venceram o maligno. Nós, em Cristo, somos mais que vencedores. Você é um vitorioso com Cristo? Você já venceu com o Senhor Jesus? Já venceu o pecado, o maligno e a carne e este mundo? Só com Jesus podemos ser mais que vencedores. Só com Jesus nós podemos vencer o inimigo. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos. Nós temos que confiar em Jesus. Nele nós temos a vitória. Estas três afirmações, estas três verdades, amados, trazem segurança. Plena, completa e total segurança a todo que crê em Jesus como Salvador. Lembre-se que o foco principal de João ao escrever esta primeira carta é trazer segurança de salvação a todos que creem em Cristo. E ele vai mostrando as evidências, que é o amor, a santidade, a obediência. E agora ele volta nossos olhos de forma carinhosa e amorosa para essas três afirmações, estes três fatos, essas três verdades que temos que ter convicção. Os nossos pecados são perdoados em Cristo. Nós conhecemos a Deus por meio de Cristo. E nós vencemos o maligno por causa de Cristo Jesus. Essas três afirmações são verdades na vida de todo crente. De cada pessoa que crê em Jesus, seja ele uma criança, um jovem ou um adulto. Seja um novo convertido, alguém que está no meio da carreira cristã ou alguém que já é maduro na fé. Todos que creem em Cristo. Essas três afirmações são verdadeiras, são reais e nós precisamos ter convicção. Não deixe o inimigo trazer dúvidas às suas mentes. Não deixe que heresias, heréticos, seitas, pregadores e outras mensagens e religiões tragam dúvidas para a sua cabeça. Olhe para a palavra. É nela que nós somos vencedores. Ela que deve habitar em nós. Volte os olhos para o que João fez aqueles irmãos voltarem seus olhos também. Essas três verdades. Em Cristo nossos pecados são perdoados. Em Cristo nós conhecemos a Deus. E em Cristo já vencemos o maligno. Se cremos em Jesus, tudo isso é verdade para nós e precisamos ter plena convicção disso. Segurança de salvação e uma vida vitoriosa todos os dias. Você que tem convicções, você tem certeza que seus pecados já foram perdoados, já foram pagos. Você tem certeza que conhece a Deus de verdade, não só de ouvir falar, não só de saber. Você tem certeza que já venceu o maligno, já venceu o mundo, já venceu as trevas? Basta crer em Cristo. Todo pecador que nele crê é vitorioso. Todo pecador que olha para Cristo e crê nele como seu Senhor e Salvador tem estas verdades em sua vida. É um fato, é real, é o que a Bíblia afirma. Se você me ouve e ainda não tem Jesus como seu Salvador, confie nele. Ele morreu na cruz para que todos sejam salvos. Ele morreu na cruz para que todo pecador tenha convicção da sua salvação. Basta se arrepender e crer nele. Não rejeite este presente. Não rejeite o amor de Cristo. Tenha certeza da vida eterna. Tenha certeza da salvação, confiando em Jesus como seu Salvador. E se você já confia, descanse neste Salvador perfeito e maravilhoso e nestas verdades que ele nos traz e que nos trazem segurança. Em Cristo nós temos a segurança. Nossos pecados foram perdoados, conhecemos a Deus e já vencemos o maligno. Deus seja louvado por isso. Nós somos fracos. O mundo ao nosso redor é difícil. As circunstâncias estão fora do nosso controle. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Nele nós temos a segurança. Nós conhecemos a Deus e temos o perdão. Vamos orar e agradecer a Deus por tão grande e maravilhosa salvação. Querido Deus, mais uma vez em Tua presença, nós agradecemos pela Tua palavra viva e eficaz,
pela forma maravilhosa que ela ilumina nossas mentes, ajudando-nos a entender o quanto o Senhor nos ama e o quão maravilhosa é a obra de Cristo realizada na cruz. Obrigado por saber que nele nós temos segurança da salvação. Nossos pecados foram perdoados, que nós conhecemos ao Senhor de verdade, como nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus, e nós sabemos que em Cristo somos mais que vencedores. Já vencemos o maligno. Dê esta convicção a cada um dos irmãos que me ouvem. E por favor, ó Deus, aqueles que porventura ainda não creem no seu Filho, que tomem essa decisão e confiem nele de todo o coração para serem salvos e terem essas convicções em suas vidas. Nos dê uma boa noite, uma boa semana, nos dê a vitória sobre os males que nos cercam, nos proteja do mal e ajude-nos diariamente a vencermos o pecado, sendo fortes, guardando a tua palavra que habita em nós. Obrigado, Senhor, por teu Filho Jesus, nosso Salvador. É no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, tem sido uma bênção para mim estudar 1 João e um privilégio e grande responsabilidade compartilhar com vocês. Todos os domingos, enquanto durar esta quarentena, este isolamento, eu estarei pregando na primeira carta de João, depois segunda e terceira João, tá bom? As mensagens anteriores estão no YouTube, no canal Diamantes Eternos. Você pode acompanhar ali, ouvir ou relembrar, tá bom? Mas tenha plena convicção disso. Se você crê em Jesus, seus pecados foram perdoados. Você conhece a Deus de verdade e você já venceu o maligno. Terça-feira, se Deus permitir, estaremos juntos novamente para estudar 1 Pedro, para meditar na primeira epístola de Pedro, tá bom? Eu desejo a todos uma boa semana. Estou orando por vocês, por favor, orem por mim, por minha família. Vamos continuar orando uns pelos outros, ficar firmes em Cristo, seguros no nosso Salvador. Desejo uma boa noite e uma boa semana para cada um. Forte abraço, amo vocês e vamos confiar no nosso Salvador. Ele é a nossa segurança. Amém? Boa noite e Deus abençoe a cada um. Oiê, papai. O Luigi veio dar um tchau aqui. Dá um tchau, Luigi. Tchau.